pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é Past Simple ou Simple Past. Hoje o assunto é Simple Past. Para falar de Past Simple ou de Simple Past, precisamos de duas coisas. Precisamos de uma linha do tempo para entender como é que ele funciona e precisamos de alguns exemplos para fazer algumas comparações, tá? Ali em cima eu coloquei então o exemplo do Shakespeare. Shakespeare wrote many plays. Shakespeare escreveu muitas peças de teatro. Shakespeare é um personagem, então, que a gente sabe que viveu há centenas de anos. Então, já fica óbvio na nossa cabeça que se trata de uma frase no passado e que esse passado teve uma delimitação lá atrás. A gente não precisa saber exatamente quando ele escreveu, o ano em que isso tudo aconteceu, a década, o século em que isso aconteceu, não precisa saber. Contanto que você saiba que aquilo se trata de um passado inserido no passado mesmo. Ué, como assim? Porque eu coloquei um exemplo aqui embaixo, abaixo do Shakespeare, que a gente pode fazer essa comparação, esse raciocínio, tá? Essa é a parte mais importante do Simple Past. Às vezes a gente pensa que a parte mais importante é a estrutura, que é importantíssimo também, mas o mais importante é entender o conceito do Simple Past, para que aí os outros tempos verbais consigam vir com mais facilidade. Então, nesse exemplo aqui, ó, I wrote one play when I was in high school. Eu escrevi uma peça quando eu estava no ensino médio. Esse exemplo mostra a comparação e o porquê de eu precisar de um tempo delimitado aqui no passado. No caso, eu delimitei o tempo quando eu coloquei when I was in high school, quando eu estava no ensino médio. Qual é a diferença que isso faz? No primeiro exemplo, Shakespeare, como eu já disse, é um personagem que a gente sabe que viveu há centenas de anos. No segundo exemplo, quando eu falo I wrote one play, eu escrevi uma peça, eu ainda estou aqui. Se eu paro o exemplo aí, eu escrevi uma peça, você pode me perguntar, nossa, deixa eu dar uma lida, vocês não vão fazer essa peça? Não vai chamar atores, atrizes, seus amigos para poder encenar essa peça? Aí eu falo, não, pera, eu escrevi essa peça muito anos atrás, quando eu estava no ensino médio. Pegou aí qual é a dica principal do Simple Past ou do Past Simple? Próximo exemplo. The Chinese invented printing. Os chineses inventaram a impressão. Também sabemos, então, que se trata de uma coisa talvez inventada há milhares de anos. I saw Jack in town a few days ago. Nós vimos Jack, eu disse eu acho. We saw Jack in town a few days ago. Nós vimos o Jack na cidade alguns dias atrás. Fez toda a diferença dizer que foi alguns dias atrás. Porque se de repente eu estou conversando com algum amigo, alguma amiga minha, eu falo We saw Jack in town. Nós vimos o Jack na cidade. E eles vão querer falar, nossa, vamos ligar para ele para a gente combinar de sair. Eu disse, não, gente, isso daí foi alguns dias atrás. Então percebe que a frase, quando eu uso Simple Past e não coloco nenhuma data marcada no passado, ela fica ambígua, ela fica pela metade, fica faltando informação. Por isso o nome é passado simples, Simple Past ou Past Simple em alguns livros de gramática. Eu não podia deixar de lado essa parte da estrutura aqui também, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de alguns verbos só pra gente entender quem são os verbos regulares e irregulares, verbo to be, como é que isso tudo funciona. Aqui então eu coloquei sujeito, todos os pronomes pessoais, né? I, you, he, she, it, we, you and they. Coloquei uma primeira fileira com um verbo regular no inglês. Verbo regular é aquele verbo que tem a terminação homogênea quando ele vai para o passado. Então, no caso, worked, vai todo mundo para a mesma terminação em ed. Então, fica bem simplificado e eu fiz bem repetitivo mesmo, que é para a gente entender que no passado não tem conjugação. No passado eu só coloco o verbo no passado para qualquer pessoa, ok? Coloquei bem repetitivo, um verbo regular que termina em ed. Coloquei uma outra fileira com um verbo regular, né, que termina em ed. Coloquei uma outra coluna com um verbo irregular, que é o wrote, passado do verbo write, escrever. E coloquei essa coluna com o verbo to be. Com o verbo to be também se faz simple past, ok? E ali eu coloquei, então, as únicas diferenças que a gente vai ter, a única ocorrência de diferença vai ser na primeira pessoa, I was, you were, aí eu vou ter na terceira pessoa was e was, na terceira pessoa do singular, né? He, she and it, e as outras pessoas vão utilizar were. Aqui, então, nessa última coluna, eu resolvi colocar o did.
Did ainda não é auxiliar aqui não, tá? Eu coloquei did enquanto passado do verbo do verbo fazer. Eu coloquei ele aqui só pra gente ver a polêmica, ué, do enquanto auxiliar no presente? Ok, entendi. E did também é passado do verbo do e também é auxiliar? Como é que é isso? Sim, o did também é o auxiliar no passado. Eu também faço essa alteração, né? Como o do é o pai de todos os verbos, nada mais natural do que transformá-lo em did para fazer ele virar auxiliar quando preciso transformar frases aí no passado, quando eu preciso fazer interrogativas e negativas no passado. Nada mais natural. Antes de falarmos mais um pouquinho sobre did enquanto auxiliar, vamos dar uma olhada nesses exemplos aqui. Sarah did her homework yesterday. Did Sarah do her homework yesterday? No, Sarah didn't do her homework yesterday. Homework coloquei abreviado aqui para caber tudo certinho. HW, homework. Aqui então eu fiz uma frase afirmativa só para a gente perceber o uso do do, verbo fazer, no passado. Então eu coloquei o passado de do na afirmativa. Sarah did her homework. Sarah fez sua lição de casa yesterday, ontem. Para fazer a pergunta, eu preciso de um auxiliar. Eu vou repetir. Por que eu preciso de auxiliar para fazer perguntas? Eu preciso de auxiliar para fazer pergunta no inglês, porque é ali que eu vou demarcar a interrogativa. Ele vem antes do sujeito para poder mostrar que vem uma dúvida logo em seguida, tá? Lembra daquele sinalzinho no espanhol que eu cheguei a mencionar no vídeo anterior? A frase na interrogativa no espanhol começa assim, não necessariamente a frase, mas a oração, a parte central da oração, que é a pergunta, começa assim e finaliza assim, justamente para você dar a entonação. Voltando então, did faz esse papel. Did Sarah do her homework? Opa, o do apareceu aqui de novo. Aqui ele é auxiliar, não tem tradução, ele é só um ajudante mesmo. Aqui ele é o verbo de ação fazer. Ele vem na forma base, porque se tem auxiliar na frase, o verbo é na forma base. E na negativa, a mesma coisa, na negativa, eu também uso o auxiliar na frase, eu também coloco o verbo principal na forma base. Como eu falei para vocês, a gente não vai repetir esse esquema aqui da estrutura mais uma vez, porque o principal é entender que Simple Past precisa estar inserido aqui no passado de alguma forma, de alguma maneira. Eu preciso perceber que ele está preso ali no passado, que não tem nenhum resquício com o tempo presente para não gerar confusão. Ali em cima, então, enquanto eu falo de did como auxiliar, eu percebo que ele é o verbo auxiliar para perguntas e negativas. Use did when the main verb is an ordinary verb. Use did, usa-se o did quando o verbo principal é um verbo ordinário, um verbo comum. Os verbos comuns são aqueles verbos que não são os modal verbs. Can, could, must, should e que não é verb to be. Am, is, are, e was e were, agora no passado que a gente está aprendendo, né? Porém, olha só, quando eu tenho verb to be, não precisa usar did. Se o verbo to be é o verbo marcante na frase, eu não preciso usar. Eu falo marcante na frase por quê? Porque a oração ali só conta com ele, não conta com outro verbo de ação, né? Aqui, então, eu coloco um exemplo aqui que mescla os dois, né? I wrote one play. Eu escrevi, eu coloquei um simple past aqui, e aí eu coloquei uma outra marcação de tempo. When I was in high school. Eu tenho duas orações em uma frase. Aqui eu só tenho uma oração, olha lá. Chris was in town last week. Chris estava na cidade na semana passada. Para fazer a pergunta, não tem erro, não tem dificuldade, não precisa de auxiliar. O verbo to be é um verbo com superpoderes. Ele mesmo se desloca na frase. Was Chris in town last week? Ele mesmo troca de posição, ali ele vem para frente, né? Ele sai do lugar dele aqui depois do sujeito, ele vem para antes do sujeito para demarcar essa pergunta aqui, para fazer esse efeito aqui, ó, de dúvida, né? Aqui então eu tenho na negativa, no, Chris wasn't in town last week. Ele também tem superpoderes para se juntar ao not, que é um advérbio de negação. Tranquilo, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se de alguma maneira o meu jeito de explicar te ajuda, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para as notificações de vídeos novos, ok?
Tchau, tchau, até a próxima!